alegria que a gente faz essa discussão hoje aqui na escola, né, em torno do lançamento do livro coordenado pelo professor Zé Maria, que é uma pesquisa enorme, né, com uma lista de participantes também enorme, né? E eu quero então chamar para começar a mesa de abertura o nosso magnífico reitor Roberto Léria, nossa decana e professora da escola, professora Lília Pouchi, e nossa coordenadora de pós-graduação, professora Rosana Morgado. É uma junção de uma produção teórica importante para o país, mapeamento dos principais lugares que ocorreram torturas e que tiveram resistências. Isso é algo de enorme importância, em especial num contexto em que no mundo nós temos um recrudescimento de concepções de mundo que vão cada vez mais se apropriando de valores perversos que estão presentes no raciocínio, na lógica, na maneira de ser da extrema-direita e particularmente de setores fascistas, né, que nós temos hoje em toda parte. Os registros históricos são difíceis, grande parte desses registros foram destruídos, então envolve um trabalho de reconstrução de documentos, depoimentos, histórias, lutas, enfim, que estão aqui condensados nesse maravilhoso livro, que seguramente será uma referência muito importante para os nossos estudos, pesquisas, enfim, para compreendermos a realidade brasileira. E chamar a atenção para o fato que esse tipo de trabalho, ele é importante, ele é necessário, ele é fundamental para que não se repita. Recompor a memória de um acontecimento vivido, um acontecimento traumático, em que compareceram sujeitos e protagonistas, da nossa sociedade, é importante que nós não percamos de vista, a importância desse resgate, para que isso não se repita. Que bom que essa produção está sendo também lançada aqui na Escola de Serviço Social. Parabéns, professora Andréia e professora Rosana, pelo protagonismo, e celebrar também o aniversário do Carlos Nelson Coutinho, um professor muito importante para a Escola de Serviço Social e para o campo de resistência e de luta, na defesa da cidadania e dos direitos humanos. Adoro falar para a juventude, já estou vendo aqui umas carinhas que tem gente que quando eu comecei aqui as pessoas tinham a idade, não tinham nem a idade do meu filho mais moço, eram pessoas mais velhas que o meu filho mais moço, e hoje eu já estou olhando aqui umas carinhas que são mais jovens do que o meu neto. Então tem gente muito mais jovem, então é para essas pessoas que a gente tem que falar. Eu queria também parabenizar o professor Zé Maria Gomes pelo belíssimo livro Se Organizado, pelo belíssimo trabalho que ele realiza aqui na Escola de Serviço Social e também na PUC, e também homenagear esse grande brasileiro, esse grande intelectual marxista, que foi Carlos Nelson Coutinho, professor dessa faculdade, um grande pensador brasileiro que faz uma falta danada, que foi embora muito cedo. A memória é algo importantíssimo. E cabe à universidade preservar essa memória, contar essa história. Vocês são muito, eu estou falando aqui para os jovens. A maioria teve pessoa, aqui já está meio eclético, algumas pessoas viveram, outras nasceram na ditadura e outras nem sabem que a ditadura, não passaram pela ditadura só de ouvir. Eu, como uma militante dos direitos humanos, não uma crítica à universidade, não, jamais, mas é uma crítica ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro que tem uma dívida com os familiares dos mortos e desaparecidos políticos desse país. Tem uma dívida com os ex-presos políticos e tem uma dívida com a sociedade. A memória é importante. Se não fosse a universidade, principalmente as universidades públicas,
da onde se estuda esse período, né, que tem, esse período é estudado em muitas universidades públicas brasileiras, mas só a memória não basta. Nós precisamos da verdade e da justiça. O Brasil é o país mais atrasado de toda a América Latina em relação a contar a verdadeira história da ditadura militar. Até hoje, os arquivos da ditadura não foram abertos, a gente não sabe. Entre professores e alunos dessa universidade que deram sua vida pela democracia e pela liberdade. Mas ele disse, a gente sabe pouco. Sabe pouco porque nunca os arquivos foram abertos. Então, mas essa história começou a ser contada por quem? Quem é que contou essa história? Quem começou a contar essa história, que começou a lutar, foram os familiares dos presos políticos e dos mortos e desaparecidos depois. Vocês sabem que o golpe militar foi dado em 1964. E naquele ano ainda se mataram algumas pessoas, não foi uma quantidade assim, deve ter morrido entre 64 e 68, cerca de 30, 14, 16. No dia 1º de abril de 1964, na frente do CACO foram mortas 5 pessoas. Ninguém conta essa história. Ninguém conta a história que os primeiros alunos que foram expulsos da Faculdade Nacional de Filosofia, hoje o IFIX, que era a Universidade do Brasil e hoje é o FRJ, foram expulsos no dia 10 de abril de 1964. Nem a Comissão da Verdade dessa universidade nos chamou para que nós contássemos essa história. Eu sou uma dos 19, eu tenho a honra de ser um dos 19 expulsos dessa universidade. Eu fui expulsa da Faculdade Nacional de Filosofia porque eu tinha uma atividade política, fazia um movimento estudantil aos 18 anos de idade. Por isso eu tive meus direitos cassados e não pude mais entrar numa universidade pública no Brasil. A morte da Marielle agora nos remota um pouco ao tempo do Edson Luiz. Todo mundo se revoltou, todo mundo foi para a rua, o movimento estudantil foi para a rua. Tinha gente que, no dia que levaram o Edson Luiz para o enterro aqui no cemitério de São João Batista, que ia da Câmara dos Vereadores hoje, pegava todo o aterro ficou congestionado, que as pessoas não iam. E aí começou a resistência a esse regime de exceção. Um regime que logo em 1964, o que ele fez? Fechou os sindicatos, fechou a UNE, começou a censura, as pessoas não sabiam o que acontecia. Mas a partir de 1968, após o AI-5, as coisas pioraram muito nesse Brasil e nós tivemos 5 ditadores de plantão. Eu detesto, eu fico doente quando eu vejo um professor universitário de esquerda chamar os ditadores de presidente da República. Isso me faz um mal danado. Presidente eles não foram eleitos. Eles eram eleitos indiretamente por um congresso vendido, tipo esse que nós temos aqui agora. No governo do ditador Médici começou a figura do desaparecido político. E quem é que saiu para procurar essas pessoas? As mães. As mulheres mães saíram pelo afeto que tem, pelo amor materno, As mulheres começaram a sair para procurar seus filhos que haviam desaparecido. Essas mulheres viviam na vida, no seu mundo privado, e elas ganharam a cena pública, elas foram para as ruas. Como essas mães de hoje, essas mães que pegam seus filhos, essa mãe agora do Marco Vinícius, me lembra as mães da ditadura. Ela está na rua, ela está dando a cara, como elas dizem, na pesquisa que nós fizemos aqui, dentro da UFRJ, tem a pesquisa da Adriana Soares Dutra, da Camila Freire. Adriana é nossa professora. É professora substituta. A pesquisa dela é excelente. Tem a pesquisa são várias. Da Daniele, esqueci o sobrenome da Daniele. Tem a mãe, a Cleia, que também já participou, que todo o nosso trabalho começou em 1999 com a Cleia, mulher de classe média alta, o pai da Sônia era militar, tenente-coronel do Exército Brasileiro, teve a sua filha morta dentro do DOI-CODE do Rio de Janeiro, não, de São Paulo. Ela morreu em São Paulo. Então essas mulheres que viviam para dentro de si, que eram mulheres da classe média, algumas tinham profissões, mas a maioria era dona de casa, saíram à rua. E essas mulheres se juntavam cada vez mais
em 1975, e se juntavam assim, clubes de mães que tinham pela cidade, movimentos femininos pela caristia, tinha uma série. Mas a coisa mais importante foi em 1975, né, porque essa luta começou no início dos anos 70 e lá para os meados do ano 70, em 1975, quando a ONU declarou a década da mulher, e o ano de 75, o ano internacional da mulher, foi fundada na Associação Brasileira de Imprensa, aqui na BI, no Rio de Janeiro, um movimento pela anistia e liberdades democráticas. E aqueles companheiros que foram trocados pelos embaixadores, que eram os banidos, aqueles que conseguiram se exilar, começaram a se organizar no exterior, através dos comitês brasileiros pela anistia, já no ano de 1976 em Paris. Só que os torturadores, aqueles agentes que participaram desse estado de exceção, eles também se auto-anistiaram. Até hoje eles se dizem que eles se auto-anistiaram. O único lugar no mundo que o Estado promulga uma lei para si mesmo, para seu benefício, né? E isso é um empecilho. Mas o Estado brasileiro, menos nos governos ditos democráticos, também não acatam, porque hoje os familiares não sei se vocês já ouviram falar, que teve uma guerrilha no Brasil chamada Guerrilha do Araguaia, e os familiares dos mortos e desaparecidos da Guerrilha do Araguaia entraram com uma ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte, os juízes dessa Corte, deram uma sentença favorável aos familiares. E lá num desses itens, a Corte diz o seguinte: aqueles que cometeram crime de lesa humanidade, aqueles que cometeram crimes continuados. O que é o crime continuado? É o crime do desaparecido, porque tem que aparecer, o corpo tem que aparecer, os restos mortais precisam aparecer. Eles são acusados ainda. Tanto que na Guerrilha do Araguaia tinha se achado ossada de 2 guerrilheiros. A primeira foi reconhecida. Nós achamos essa ossada em 1991, que só foi reconhecida em 1996. A família não recebeu a reparação. Por quê? Porque o corpo da Maria Lúcia Petit havia aparecido. Já o outro, que era o Beckson Farias, um estudante da Universidade Federal do Ceará, a família recebeu porque o processo já estava em curso. Então, não somos nós que decidimos. Quem decide, a Corte diz isso. O Ministério Público Federal, baseado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, entrou com 45 ações contra mais de 27 agentes públicos para que eles fossem responsabilizados. Não estou dizendo que tenha que ser condenado, não. Eles têm que ser processados, e a Corte diz isso. Eles precisam ser processados, abrir um processo. Se vai ser preso ou não vai ser preso é outra história. Mas pelo menos o povo precisa saber que no Brasil teve torturadores, teve gente que matou, que assassinou, milhares principalmente de jovens, né, estudantes brasileiros. E nem o Ministério, então quando o Ministério Público faz uma ação, que ele encaminha essa ação para a Justiça, é barrado por causa da lei da anistia, do seu artigo 1º, parágrafo 1º, dos crimes conexos da anistia. E nessa luta, os familiares dos mortos e desaparecidos políticos conseguiram, em 1995, uma nova lei, né? Essa lei criou a comissão de mortos, uma comissão especial de mortos e desaparecidos políticos. Qual é a premissa? Primeiro, você tem que sair nas buscas, você tem que procurar os restos mortais daquelas pessoas que morreram, e depois, isso é a questão da verdade, aí depois você enterra ou entrega aos familiares para fazer um enterro digno. E também tem uma reparação pecuniária. Os familiares recebem uma indenização pela morte. E eles diziam que isso era a comissão da verdade. Porque desde o início nós pedimos uma comissão da verdade. E essa comissão da verdade nunca veio. Até que em 2010, quando nós estávamos na audiência pública da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2010. A ditadura militar no Brasil foi em 1964, quando a Argentina, Uruguai, o Chile,
a África do Sul, todo mundo já tinha feito suas comissões da verdade. Claro, foi aquilo que eles queriam? Não, não vai ser nada, não vai descobrir todos que foram, é impossível. Mas o mundo precisa saber o que aconteceu. A primeira reunião dessa comissão com os familiares de mortos e desaparecidos políticos, que ocorreu em São Paulo, no auditório da Presidência da República de São Paulo, no Banco do Brasil, eu cheguei com meu filho, com a minha outra companheira, que também é irmã de desaparecido político, e veio um rapaz muito bonitinho, lourinho, chegaram do Rio, vou acompanhar vocês. Eu achei que ele era um funcionário do banco. Olha assim, eu tô velha, burra, já levei tanto na vida, ainda acredito nas pessoas. Aí ele vai, bota no elevador, eu achei que ele era um funcionário nos levando até o 20º, sei lá que andar. Quando a gente chega lá, quem ele era? Ele não era um funcionário do Banco do Brasil, ele era um agente da Polícia Federal. Então o governo, gente, de Dilma Rousseff, da qual eu votei 2 vezes, de Luiz Inácio Lula da Silva, que eu votei 2 vezes, porque eu nunca votei para presidente da República, que nunca me deixaram quando eu era jovem, né? Acompanha familiares de desaparecidos políticos pela Polícia Federal. Aquilo foi uma das coisas mais, assim, que, sabe, decepcionantes da minha vida. E aí, nós temos uma crítica, porque essa comissão não foi uma Comissão Nacional da Verdade. Que verdade que veio? Que verdade? E por que saiu essa comissão? Também tem que contar uma historinha para vocês. Não foi, o Lula mandou, mas durante o 8º, acho que foi 3º Congresso de Direitos Humanos, que ocorreu em Brasília, que saiu o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, nós exigimos que se começasse uma comissão da verdade e da justiça. O ministro dos Direitos Humanos comprou a nossa proposta, Comissão Nacional da Verdade e da Justiça. Mas só que o ministro da Defesa não queria uma comissão da conciliação. Nada se descobriu, só um desaparecido, que a gente já sabia que ele se encontrava lá em Brasília, esqueci agora o nome dele, ele foi retirado de Brasília e levado, porque ele era de Goiás, para ser enterrado em Goiás. Precisou de ter uma comissão com 7 membros, que tinha um staff, que tinha uma assessoria de sociólogos, antropólogos, psicólogos, sabe, filósofos, todo mundo participava dessa comissão da verdade. Nós pouco fomos ouvidos em audiências públicas muito rápidas, que nada valeu, muito para mim era sempre angustiante. Que quando depois que teve a abertura política, em 1982, nós ficamos órfãos, os CBAs acabaram. E um grupo de ex-presos políticos fundou o Grupo Tortura Nunca Mais, em cima de uma história também, que o governador daqui, considerado o governador mais democrático que o Rio de Janeiro já teve, que foi Leonel Brizola, ele nomeou para o cargo de secretário de defesa um torturador, o Coronel Jacarandá, que a comissão do Rio ouviu o Coronel Jacarandá. E aí o pior são os nossos companheiros que foram presos, que foram torturados por ele. Ele dizia assim: fulano, eu não fui na sua casa te buscar e só te levei até onde pode. Aí o fulano dizia: você só me levou. Ele não fazia nada. O companheiro não entende que tortura, a partir do momento que você é preso, você já está sendo torturado. E aí foi fundado o Grupo Tortura Nunca Mais, em 1985 até hoje. Nós estamos no ano de 2018, já são 33 anos, é uma coisa inédita. Um grupo do movimento social que não tem dinheiro, que vive com doações dos companheiros, dos ex-presos políticos, dos familiares. Então, o que é o mais importante agora, o que a gente tem que ver, é fazer um nexo com a violência do passado e a violência de hoje. Por que que hoje se mata tanto nas favelas? Porque esse período, ele não foi contada a verdade. Porque aqueles que cometeram atos de lesa humanidade, que mataram, que ocultaram cadáveres, que torturaram, que prenderam, estupraram mulheres, que sabiam, toda mulher que era presa era estuprada, menos as mulheres grávidas, porque eles tinham nojo de estuprar a mulher grávida. Isso as companheiras relatavam. Então essas pessoas, outra coisa que também, a polícia militar, na época da ditadura, era comandada por oficiais do exército. O último ditador de plantão, o Figueiredo,
foi comandante da Polícia Militar de São Paulo. Então, aquela violência que à época da ditadura militar era voltada contra os opositores do regime, hoje essa violência é voltada contra os presos, os pretos, os negros, os pobres, os favelados das cidades do Rio de Janeiro e das periferias das grandes cidades do Brasil. Porque essa história não está sendo contada direito, a violência perpetua até hoje. Um dos fatores, é claro, a questão da desigualdade social, tem um mundo hoje, como o magnífico reitor aqui falou, para mim, não estamos nem caminhando para o fascismo, nazismo. Eu acho que a gente já está vivendo um período nazi-fascista no mundo e especialmente no Brasil. Sabe, eu estou velha, eu lutei, eu tive esperanças quando eu elegi o primeiro presidente operário desse Brasil, né, que eu votei no primeiro, uma coisa inédita, um país conservador, um país atrasado, que é o nosso país, né, e que a gente se encheu de esperança e que essa esperança não veio, porque esses governos, todos eles, quer ser Sarney, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma, não tiveram a coragem política de abrir os arquivos da ditadura em nome da governabilidade. Aí está aí. Fizeram acordos com o que há de pior nesse país. Sabe? Isso jamais a gente pode aceitar. Carlos Marighella foi um comunista que foi assassinado pela ditadura militar. Ele disse assim, eu acho lindo isso que ele disse. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. E a gente tem que ter a coragem de lutar para que os arquivos da ditadura militar sejam abertos, para que sejam responsabilizados todos os agentes públicos, quer civis, quer militares, que participaram. A gente tem que lutar para que não se mate mais crianças, que não se mate Marielle, uma vereadora eleita com 45 mil votos. A pessoa pode gostar ou não, mas é uma questão simbólica. Uma mulher eleita pelo povo da cidade do Rio de Janeiro é barbaramente assassinada. Nós não podemos mais viver nesse país. Que país será esse? Que país será de vocês jovens, que será dos meus filhos, que será dos meus netos? Eu agradeço e termino com a consigna do grupo Tortura Nunca Mais. Pela vida, pela paz, tortura nunca mais. Foram 4 anos praticamente de pesquisa. Mas foi um trabalho no autoral, coletivo, que se inscreve em um momento muito singular, em um contexto que Vitória salientou no passado, que foi em torno da Comissão Nacional da Verdade e dos impactos que geraram essa existência e funcionamento, com toda uma série de, digamos, manifestações que foram se dando, fundamentalmente a constituição de pelo menos uma centena de comissões de verdade, estaduais, municipais, sectoriais, de universidades, de sindicatos, de estatais, que no contexto em que ele nasce, esse livro, é um contexto em que emerge como desdobramento da existência e funcionamento da Comissão Nacional de Verdade, emerge no Rio, ao igual que Pernambuco e outros, São Paulo e outros estados, a Comissão Estadual da Verdade do Estado do Rio de Janeiro. E isto é importante porque, além das comissões de verdade, multiplicaram-se fóruns em distintos âmbitos, houve uma enorme repercussão, digamos, inclusive na mídia, que nunca se posicionava de um modo muito entusiasmado com o tema, e também há um desenvolvimento importante do jornalismo investigativo sobre distintas questões, acontecimentos e certamente atos de repressão, de corrupção e de outros que houve durante a experiência da ditadura militar. Mas houve, fundamentalmente,
un momento importante, alto, de acirramiento de disputas memoriales. Porque fundamentalmente essa questão de memória não é simplesmente lembrar o passado, é lembrar do passado no presente e é lembrar sempre inscrita em uma disputa memorial sobre os sentidos, os significados e os marcos interpretativos que se tem desse passado violento. E um passado violento que, por outro lado, foi submetido durante décadas a fio, desde o nascimento mesmo da ditadura e terminando não apenas, digamos, com o fim da ditadura, sino que se projetando sobre a chamada transição política para a democracia, tudo isso que vamos voltar, e certamente com o que seria a partir dos anos 90, os governos eleitos democraticamente dentro do marco da institucionalidade marcado pela Constituição de 88, do momento que se chegou mais longe nas discussões sobre a ditadura, justamente com motivo do 50 aniversário do golpe de Estado, que desde o primeiro dia do golpe do Estado começa a luta pela memória sobre o que significava em termos de repressão, em termos, obviamente, de arbítrios e de tudo o que implicou esse regime, desde o início até seu fim formal, em 1985. E isto é um elemento de tamanha importância que aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo que atravessou experiências traumáticas de violência social e política, o elemento fundamental, o vetor fundamental, é a memória de aqueles que não querem esquecer, que não esquecem e não querem deixar esquecer a sociedade sobre o que aconteceu no passado recente. Reivindicações sobre a verdade do que aconteceu através de dispositivos de terror e de repressão do Estado, além dos opositores políticos, a toda uma gama de alvos civis e sociais, porque certamente os opositores políticos eram o alvo imediato, mas na ditadura houve toda uma série de setores e segmentos que foram duramente reprimidos e ao mesmo tempo esquecidos em torno do que aí aconteceu. Povos indígenas, quilombolas, LGBT, vocês têm aí enormes quantidades, além, certamente, de segmentos e de setores específicos, de trabalhadores rurais e de trabalhadores urbanos. Isto é a história de violência de um dispositivo altamente sofisticado de repressão, de vigilância, de perseguição, de censura e também de processos por tribunais militares de exceção que processaram e condenaram miles e miles de acusados de pertencer ao que seria o inimigo interno, isto é, ao subversivo, ao comunista. Então, salientar esta questão da memória é salientar fundamentalmente algo impossível de dissociar sobre a verdade do que aconteceu por trás e que se trata de esquecer, de ocultar através de estratégias deliberadas, de políticas deliberadas, isto é, de uma implementação de discursos, de práticas, de representações e também de perseguições ou de ameaças de perseguição àqueles que justamente levantassem o espectro desse passado. Por verdade, por memória e por justiça. A memória como suporte de justamente reivindicar a verdade do acontecido. Verdade essa que não quer justamente que se apareça, que possa se tornar pública, na esfera pública, e muito menos que se procure exigir
justiça sobre os responsáveis de agentes estatais e de aqueles que delinearam, articularam e implementaram o projeto político e econômico da ditadura. Aqueles que estão na ponta do aparelho repressivo, buscando, caçando, vigiando, espiando e pegando, matando, fazendo desaparecer. Eles não são sino a expressão de um enorme dispositivo ao serviço de um projeto político e econômico, onde o próprio Brasil, como sociedade, como economia, como estruturas políticas, como representações ideológicas e outras, sofreram profundas transformações durante esses 21 anos de ditadura. É realmente um país que muda muito sua estrutura social, embora suas estruturas de dominação e de exploração, elas mesmas se vão aprimorando e acompanhando essas transformações. No livro, a gente pretendia fazer em função de uma espécie de convênio que surgiu entre a Comissão Estadual de Verdade do Rio e a FAPER, de convocar a uma série de grupos de pesquisa de universidades do Rio para que se apresentassem um projeto que se desenvolveria sobre distintos temas, abrangendo a experiência da ditadura, que era políticas públicas de memória no estado do Rio de Janeiro. E por que políticas públicas de memória? Justamente porque o grande problema maior e político, eminentemente político, quando se disputa a partir do presente, saldar as contas com a violência social e política do passado, nessa forma de dominação, a memória é o suporte essencial de politização. É ela mesma lembrar no presente o que significou esse passado e as sequelas e marcas que ela deixa, não apenas no sofrimento, na dor indizível de aqueles que foram alvos diretos da violência política e da perseguição, mas todas as marcas e legados e fraturas que deixa na sociedade, nas instituições, nas representações sociais, no imaginário, porque fundamentalmente o que a gente vislumbra, vê e sabe é de que o que prevalece não apenas sobre a ditadura, porque isto vale também para o passado, para muitas experiências de dominação, de exploração e de brutalidade violenta na história do Brasil. Aquele que sofreu, direta ou indiretamente, a mão brutal da repressão, da perseguição, ou da tortura, ou da morte, ou da prisão, você não esquece. Essas memórias estão lá. Tiveram grande parte durante a ditadura subterrânea. Por quê? Porque a delação, porque a censura, porque o dispositivo de terror e de repressão era extremamente eficaz, através de as formas mais explícitas, institucionais, legais, mas sobretudo a partir de mecanismos desse dispositivo repressivo clandestino. O DOI-CODE é a prova disso, e não só. E diversos lugares que interconectados permitiam operar esse dispositivo, não apenas no Estado, mas no Brasil como todo. Levantar em toda e qualquer memória sobre a ditadura e especialmente sobre o que nós queríamos trabalhar, que era fundamentalmente essa dialética tremenda, forte e cujos efeitos e consequências e impactos chegam até hoje, de forma que ainda sequer percebemos. Nós vemos passando o tempo e ressignificando-se em outro contexto e com outras gerações, como é capaz, no contexto de hoje, ter enormes pessoas, jovens, enormes contingentes, que falam e fazem a apologia da ditadura militar. Apelam e invocam a intervenção militar para resolver as questões de moralidade, de corrupção, de insegurança e botar ordem no país. Sem falar, obviamente, de que temos o candidato, o segundo candidato em intenção de voto para presidencial, que é explicitamente
e durante muito tempo fez a apologia da ditadura, porque são sinais inquietantes. Muitos militares de alta patente ocupando cargos estratégicos de governo. Mais de 500, 600 candidatos a diputados para o Congresso, militares ou delegados. Estos são elementos que permitem entender como é possível que depois de mais de 50 e poucos anos e 34 anos, digamos, do fim da ditadura, 33 anos, 33, se possa falar da ditadura, invocar ela como parâmetro para normalizar essa crise gravíssima e profunda e durável, que é ao mesmo tempo política e econômico-social, para dar lugar justamente a novos saudosistas do passado violento. Como é possível que depois de tanto tempo, ao mesmo tempo, existe esta espécie de saudade levantada socialmente e articulada como proposta no quadro atual? Declarações, inclusive inquietantes, como sabemos, de altas patentes militares, inclusive com influência sobre os próprios posicionamentos erráticos, por sinal, do Supremo Tribunal Federal, como vocês lembram. Então, tudo isto, como é possível? Aí está a chave do entendimento. Se a gente não entende que a memória social e histórica da ditadura, sobre a ditadura, é o elo mais frágil que a gente foi construindo ao longo de tantas décadas. Até porque a lei de amnistia era o grande dispositivo jurídico, político e ideológico que assegurava a imunidade e impunidade do próprio regime e de toda a estrutura, além de se tornar um elemento fundamental para manter esta espécie de zona de bruma, de nevoeiro, de que a rigor o que tinha que se constituir era virar a página do passado violento, já que se dava, por um lado, a reciprocidade, a teoria dos dois demônios, a brasileira, a conciliação sempre por cima, e ao mesmo tempo apagar a memória, sobretudo a memória de violência em todo o transcurso da trajetória histórica da formação social. Isto é dezembro de 2009, o decreto presidencial de dezembro, logo, poucos dias depois de Lula, e uma reação militar imediata, além da grande mídia, além da igreja, além de vários, porque se tocavam muitos outros temas, como a questão do aborto, que é uma frente, a frente do agronegócio, igreja, militares e mídia. E vemos que, recuando, o governo Lula coloca 2 meses de negociação aos efeitos de estabelecer uma Comissão Nacional de Verdade, a primeira. Isto leva 2 meses. 2 meses. E aí se sucedem 3 fatos interconectados. Em abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal decide justamente resolver de que a lei de amnistia era juridicamente válida. E mais, de que ela era as bases pactuadas que permitiam construir a democracia no Brasil. O mesmo núcleo argumentativo da interpretação forjada sobre a lei de amnistia, que começa, sobretudo no início dos 80, a ser considerada a estratégia hegemônica de reconciliação nacional pela via do esquecimento, mas abrindo algumas brechas. E entre essas brechas que abre a própria resolução, inclusive da presidenta atual, Carmen Lúcia, de que avanços em matéria de verdade poderiam e seria necessário fazer. Estava aberta aí, justamente por um lado, o bloqueio da justiça, dessa exigência de justiça levantada desde o início, durante a ditadura,
por familiares desaparecidos, y fue estableciéndose una especie de isolamiento político y social dos familiares, dos presos que reivindicaban, traducido na palavra de ordem de hoje, memória, verdade e justiça. E ficaram isolados, mas não baixaram a bandeira. Seguiram lutando. Se não há bandeira de aqueles que não querem esquecer e não deixam que a sociedade esqueça, nada pode ser feito em termos de acerto de contas com a violência do passado. Com a primeira iniciativa que tomou Fernando Henrique Cardoso, o governo no 95, nessa comissão especial de mortos e desaparecidos, sobre mortos e desaparecidos. Com esses ônus, algo cruel e brutal, que o ônus da prova recaía para o familiar. Um requinte de crueldade, digamos, que era inacreditável. E no final da gestão do governo Fernando Henrique, se cria a Comissão de Anistia para perseguidos políticos. Isto é, a primeira era para, digamos, mortos e desaparecidos, e já no apagar das luzes era para perseguidos políticos. Mas ambas, com um viés privatista, individual, de modo a poder evitar, como decía o secretário na época, Gregory, botar uma pedra no passado, porque a situação era urticante demais na relação com as Forças Armadas. Isto só vai mudar, e aí, através de um outro processo, em um outro contexto, inclusive regional, que é justamente a dinâmica diferente que se abre, o segundo mandato Lula, de tomar uma iniciativa através fundamentalmente e isoladamente dessa dupla de Pablo Vanucchi e Tarso Genro, que decidem darle à Comissão de Amnistia e Paulo Abrão, darle uma outra dinâmica, com as cidadanias, com as caravanas de cidadania, de ir a distintos lugares, com múltiplos depoimentos de antiguos, digamos, perseguidos que foram em distintas partes do Brasil fora. E começar a diversificar a partir da reparação, digamos, às vítimas, como assim se colocava oficialmente, algo de memória, mas não tropo, como se diz, porque isto é o ponto fundamental. Acervos dos próprios documentos do regime militar são impressionantes. Ainda não estão, digamos, explorados muito, mas estão lá. Com exceção, claro está, de aqueles que dizem que desapareceram, que eram os arquivos secretos das três forças, não é? Operacional. É isso que era o mais importante e aquilo que nunca se iba a colocar, digamos, à disposição. Houve também toda uma série de exposições, trabalhos, algo que pretendia, entre 2007 e 2014, diversificar a partir do pilar da reparação, e isto é toda uma coisa que também tem influência internacional, de algo que se chama justiça transicional, que é tomar os acertos de contas sobre a violência do passado no modo, no paradigma internacional de direitos humanos. Isto certamente o fundamental é que quando se chega a um momento muito crítico em 2008, onde Tarso, Vanucchi, decidem abrir em julho de 2008, e você, Vitória, deve lembrar, convidando a Baltasar Garzão, de que se coloque por primeira vez em discussão, convidando procuradores, juízes, muitos militantes de direitos humanos, uma audiência pública sobre a validade da lei de amnistia. Bom, a reação militar foi automática e o recuo de Lula, que disse isto não se fala mais dele. E aí foi que apareceu a OAB entrando com uma ação que vai ser depois resolvida pelo Supremo, 2 anos depois, em abril de 2010. Em abril de 2010 está revalidado. Em maio de 2010, o governo entra com um projeto, com uma iniciativa de lei, com a criação da Comissão de Verdade,
E em novembro desse ano aparece publicamente a sentença condenatória da Corte Interamericana. Todos esses fatos. Maio de 2009, onde a comissão decide passar para a Corte Interamericana. É todo um processo internacional de procedimento. Dezembro, com a culminação do terceiro programa de direitos humanos, o decreto presidencial, o recuo, negociações com as Forças Armadas, negociações com os partidos políticos, e abriu a sentença do Supremo dizendo está validada, a lei de amnistia está, portanto, pode sim instaurar uma comissão de verdade. Vocês podem fazer a equação, que não deixa de ser certo, mas se simplifica demais. A comissão de amnistia, houve reparação, houve algo de política memorial, porque não podia ter justiça. E isto é a equação fundamental. E aí começa a perceber-se, de uma forma ainda muito tênue, mas ao mesmo tempo significativa, de novas gerações que começam com ressignificação dos relatos e das motivações a preocupar-se, a aproximar-se aos velhos atores que estavam, desde a época da ditadura, sem baixar a bandeira, de que, entre as críticas feitas de sectores mais conservadores, na mídia, no meio militar, era de que, para que uma comissão de verdade? A verdade pertence aos historiadores. Os arquivos, que parecem mortos lá, podem ser abordados academicamente. O que não pode ser feito é que isso se torne estado público, debate público. Quer dizer que o mais importante era uma verdade que não fosse pública. E a verdade se faz pública, alimentado pela força que a memória, que as lutas pela memória têm. Estão intimamente interligadas. Porque não há memória sem verdade, nem memória sem justiça, na forma em que era colocado por aqueles que levantaram desde o primeiro momento essas exigências. O Brasil disputa quando é o dia do golpe. Se você vai para Chile, 11 de setembro, vai para a Argentina, 24 de março. Aqui, os 31, o primeiro, e em função do que você diga, já se inscreve em uma significação diferente. Exatamente. E toda a missão redentora, toda a forma em que os nomes dos homens da Revolução passam até o dia de hoje, a estar em logradouros, em pontes, em tudo mais. E certamente, essa memória se transforma no tempo, porque isto revela de que a memória social não é algo inerte. A memória, por um lado, inclusive a memória de aqueles que foram objeto de perseguição política e também de perseguição social, ela muda com o tempo. Para começar, ela é indissociável do esquecimento. Indissociável do esquecimento no sentido de que não se pode lembrar tudo. Mas é preciso que, ao mesmo tempo, o esquecimento imposto de cima para baixo, a luta é contra isso. Mas não há construção de memória que não seja seletiva, que não seja ao mesmo tempo histórica e, portanto, vá mudando ao longo do tempo. E nos distintos atores que estão envolvidos nessa luta, você pode ver como se vão produzindo deslocamentos, em função do contexto, das relações de força, de acontecimentos que vêm aí. Toda a dinâmica que se abre de 2007 a 2014 está marcada por uma dinâmica que eu acho anamnética, isto é, tratando de diminuir a força e os efeitos amnésicos que desde a origem da ditadura se mantém através desse discurso hegemônico de reconciliação nacional pelo esquecimento. E que vai abrindo-se muito pouco com partes de verdade, com partes de memória, mas nada de justiça. 2007, 2014, muito em programas de reparação. Comparativamente, inclusive, muito. Não apenas a reparação pecuniária, mas a simbólica e até a terapêutica, com pequenas limitações, mas se ampliou muito esse pilar das respostas iniciais do Estado sobre a reparação às vítimas.
así intitulado. Se avanzó considerablemente en materia de verdad y a propia CNV, a Comisión Nacional de Verdad, de Expresión, junto con otras comisiones que fueron aquí mencionadas, elementos que revelan cuánta memoria social ainda há, sobre toda a experiencia dictatorial. Eu mesmo participé de varias caravanas del Nordeste, no Sur, y es algo impresionante. Pessoas que por primera vez falaban y que a familia que estaba presente no sabía, o que estaba narrando y contando. Então há muita memória social, mas há muito medo também. E há muita, digamos, e há políticas deliberadas de deixar truncada, de deixar absolutamente enfraquecida qualquer memória histórica, qualquer memória pública da sociedade de história brasileira. Isto é essencial. Isto é o que os grupos mais conservadores jamais permitiriam. Claramente, quando dice verdade é para os historiadores, essa é uma frase inacreditável, que explica tudo. Porque entre os historiadores, na academia, tudo bem, mas que se torne debate público, aí essa verdade e essa memória viram extremamente perigosas. Porque isso é o que tem a memória, é a imprevisibilidade. Ninguém pode saber, por mais aparentemente fechado que esteja o processo político, quando a memória social dispara diante de um acontecimento e que consequências implica, como se politiza esse presente em função do passado, dos usos do passado. Então, eu acho que isto é importante porque não existe uma memória, existe pluralidade de memórias e elas estão em conflito e muitas delas aspiram a ser hegemônicas. As memórias são produtos de construções históricas, elas mudam no tempo. As memórias não podem deixar de ter também elementos de seleção, de esquecimento, inclusive de deslocamento ao longo do tempo. Então, o importante é perceber essa disputa memorial que tem um litígio básico originário, que é certamente entre aqueles que foram perseguidos, as vítimas, desde o primeiro dia, e aqueles que eram os vencedores. Esse é o litígio fundamental que dá lugar e permite entender toda uma série de termos que estão desde aquela época, inclusive sobretudo desde o início dos 70 até hoje. Quando você fala revanchismo, reconciliação, direitos humanos, reparação, memória, verdade, aí está justamente as cristalizações dessa disputa memorial, porque estão totalmente conotados com os usos que foram sofrendo ao longo do tempo e que se apresentam hoje. Eu, quando decía de que tinha três eixos, e o primeiro a memória, e acompanhar as disputas memoriais a través de distintas conjunturas, de distintos cenários políticos, e fundamentalmente privilegiar o que foi esse período 2007-2014, que culmina como momento culminante na CNV, na Comissão Nacional, mas apesar da CNV, é da dinâmica que ela permitiu que começasse a minimamente desenvolver-se. Mas essa foi matada no ovo. Gera um efeito amnésico imediato, nos coloca todo mundo diante de uma crise que se eterniza, onde já o passado some, vivimos como um eterno presente que não se resolve, e um futuro que não apresenta nenhuma expectativa, em termos de por quê essa hegemonia histórica da memória triunfante sobre os vencidos, ou todos aqueles que foram atingidos por essa história, mas que conseguiram, inclusive, projetar-se até os dias atuais. Isto é o fundamental. A questão fundamental é essa. Como se consegue preservar em gerações diferentes que tomam esse discurso como se fosse um discurso válido, verídico, não é? Os novos saudosistas, os velhos, eu não tenho a menor dúvida, eles não mudaram. E não mudaram, e é impressionante que passam as gerações e não mudam. Mas os novos, há um relato que prevalece sobre a base do esquecimento imposto. Esse esquecimento imposto é essa reconciliação via esquecimento
que admitiu depois algo de verdade e muito pouco de memória. Esse contexto, em 2012, o projeto eu elaborei em novembro de 2013. Esse contexto estava nas ditas jornadas de 2013 que deixou todo mundo, não é? Meio, o que é isso, não é? Mas ainda estava como um cenário que a dinâmica em torno destas questões estava ainda crescendo com enormes contradições do próprio governo. Era mais favorável àquele que existia tempo atrás. E isto tem a ver com o fato de dizer, eu acho que isso era uma percepção que eu compartilhava com várias pessoas, é que a coisa era uma luta muito assimétrica, mas o que estava em jogo era fundamentalmente essa disputa da memória pública, da memória social de aqueles que participaram, e isso é fundamental, mas sobretudo da construção da memória pública, da memória histórica da sociedade, que é aí onde estava o grande bloqueio. Era mais importante que a verdade o relato sobre o acontecido tomando conhecimento público. Distintas ferramentas que permitam avançar nessa história e nessa memória tão amplamente ignorada, ocultada, a vezes propositalmente, outras disseminadas, de tal modo de que a indiferença diante de isto. Então, o fundamental era fazer ferramentas, não justamente como diria aquele que pensava a verdade para os historiadores, sino a verdade para o cidadão comum, aquele que tenha uma ferramenta mínima, que leia quando vai caminhando e que trate de resgatar. Nesse livro participaram 45 pessoas, e é um livro coletivo não autoral, ou seja, as pessoas que participavam era sobre primeiras, digamos, esboços de temática da própria equipe, que depois lhe dava uma mexida geral ou uma revisada, ou nós revisamos com especialistas de fora. Com um trabalho, portanto, não autoral. Aparece na ficha técnica, vocês vão ver aí 45 pessoas ou mais, e fazer um livro como uma ferramenta informal, que qualquer um possa ler por curiosidade, empezar por qualquer lado, ler em qualquer lugar, inclusive poder fazer itinerários para descobrir essa memória e história, que nos lugares são como repositórios de camadas de sentido e de disputas de memória. Porque quando nós passamos pelos lugares repressivos, aí é uma disputa de memória absoluta. É a negação mesmo da política. É atacar o corpo do outro, acabar, aniquilar. Então é a exclusão da política, em contraponto com aqueles espaços ou lugares onde a política, como questionamento da ordem, como irrupção de um pretenso ordem inamovível, se coloca em questão. E isto é importantíssimo porque isto nos permite ir para os lugares públicos. Aí, eu sinto um lugar, vamos pensar na Cinelândia, na Candelária, bom, igrejas, enfim, a todos, lugares, a teatros, são 12 temáticas que estão por trás. A primeira, que obviamente a mais numerosa, concentrada, que é o dispositivo repressivo, são 23 lugares. Mas também, sobretudo, dando sempre a centralidade a um testemunho. O depoimento da testemunha é fundamental porque a premissa da qual parto é de que há uma produção de verdade no testemunho. E somente quem está nas situações como essa pode dizer o que aconteceu. Se é subjetivo ou não, isso é um detalhe. Só pode-se saber pelo que relatam aqueles que atravessaram essa experiência de vida. E isto é importantíssimo, então, em todo e qualquer lugar, sempre há um depoimento de uma testemunha. E, finalmente, o que me parece importante é a remoção de favela. Isto foi algo impressionante. Para a época, foram mais de 180 mil pessoas que foram removidas com caminhões militares. O futuro é aquele que virá e que gerações novas ressignificarão a memória dessa história. E, portanto, o que e como isso se articula com as novas violências presentes. A injustiça do passado com a injustiça do presente.
E isto fazendo, digamos, como uma espécie de articulação fundamental. Até porque eu decía desde o início, quando a gente rememora o passado, sempre o faz no presente. Mas a marca da ditadura está no imaginário, está nas instituições, está nas práticas, está nos discursos, muitas vezes. Então eu acho que aí se evoca um futuro que, embora hoje pareça muito obstruído pelo efeito de interrupção e efeito amnésico que gera esta crise que não acaba mais. O significativo, porém limitado, que se avançou em matéria de reparação, em matéria de verdade, em matéria pouco de memória e nada de justiça, porque esta é a condição para que se avance nas outras, hoje, a partir de... já estava desde 2015 pelos efeitos da crise, mas a partir como se chama, do governo Temer, como se chama, está ótimo. Como é que se chama? Como é que se chama? Do ilegítimo governo Temer, houve uma sistemática desmontagem e, ao mesmo tempo, anulação do que se avançou. Mas assim, grita, foi do segundo dia, quando ainda a Dilma não tinha sido impedida, soube interinamente, digamos, aí em maio, no dia seguinte já começou a desmontar. Se mata muita gente, é a sociedade mais violenta do mundo, é a sociedade mais violenta do mundo, e é algo anestesiante, na medida que a gente aceita isso, porque às vezes de impotência e outras vezes porque, bom, esse é outro mundo, não é? São as barreiras, os muros que se estabelecem. Por que é tão frágil a memória social e, sobretudo, a memória histórica? Não há marcas, é como se nunca tivesse existido. Como se nunca tivesse existido. Ao longo de 2013 e 2014 surgiu um movimento Ocupa DOPS, né? Que é a luta, e aí por gerações novas, não é? Que disputa o DOPS, o antigo DOPS, lá na Rua da Relação, para tornar disso um centro cultural de memória e de direitos humanos. E fazer justamente algo para fazer pesquisa, expressões artísticas, teatrais, tudo o que justamente pode ser feito, articulando o passado com o presente, porque Rio não tem nada parecido. São Paulo tem o Memorial da Resistência, São Paulo, Porto Alegre tem, Pernambuco tem o monumento de tortura. Bom, esse foi realmente muito bom. Mas quando você compara, aí você diz, mas como é possível? E esse possível se explica. Há uma política deliberada de desmemória. Ou você, se você quiser, uma espécie de esquecimento imposto. Então, essa questão da memória é crucial, porque memória se relaciona ao passado, mas exerce no presente com perspectiva e projeções sobre o futuro. Na memória estão os três tempos. E esses três tempos não se dão sozinhos. Não é rememorar como uma lembrança, não. É justamente tratando de articular a memória dos que experimentaram, do que foi transmitida, com um conhecimento histórico. Então, eu agradeço muito. Desculpem que eu me excedi no tempo, mas, enfim, eu começo a falar e já depois se torna difícil parar. Mas muito obrigado e até outro momento. Como que a gente precisa de mais momentos assim para desvelar, né, tirar das tumbas esse nosso passado recente que não passou, né? A gente vivencia um contexto de extrema barbarização da vida, que é muito desdobramento desse período vergonhoso e vexaminoso da nossa história. Então é agradecer muitíssimo. Eu dei uma namorada, uma folheada no livro também, a importância dele como registro histórico e social é enorme. A Vitória, na sua longa militância à frente do grupo Tortura Nunca Mais, tanto o Zé, nosso querido professor, de tantos aprendizados, mostrar como a generosidade da socialização desses conhecimentos
revisitando dores pessoais e dores coletivas, né? se tornam teorias que servem para lutar, para não deixar mais acontecer e para que a vida, quem sabe, se torne um dia um lugar de mais humanidade. Eu queria parabenizar vocês pelo projeto, né, pela consistência que a gente já sabe que pode esperar e pela magnitude dele. E uma contradição é que a minha rua e algumas ruas ali próximas levam o nome de... Isso eu fui descobrir há pouco tempo atrás, joguei na internet, não sabia quem era aquela pessoa e era um preso político, né? A minha rua, Paulo Mendes Rodrigues, tinha um homem que foi... Não eram presos não, todos desaparecidos. Romper com o que é colocado por ser mulher. Hoje nós temos essa dificuldade, ainda nos partidos que se dizem de esquerda, nos movimentos sociais, na nossa própria categoria, que é formada por mulheres, a maioria, e a gente ainda não contou essa história dessas mulheres que foram presas e sofreram violência. E aí, para você, como era ser mulher e sofrer todas essas violências naquele período? Porque se o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando foi eleito a primeira vez, com 80% da aprovação do povo brasileiro, se ele quisesse, ele abriria os arquivos, ele enfrentaria, porque nós iríamos para a rua para defendê-lo. Como nós fomos para a rua defender Dilma, sabe? Como a gente tem ido para a rua. Ele marcou com os familiares de desaparecidos 2 audiências, desmarcou as 2. Nós compramos com grande dificuldade passagem para ir para Brasília, perdemos, não podia. A Dilma foi para a Argentina e lá teve uma audiência com as mães da Praça de Maio. Maravilha. E aqui, nos chamou algum dia? Não, nunca nos chamou para conversar. Nunca. Então a grande ideia, porque uma das resoluções da Corte Interamericana de Direitos Humanos é que o presidente da República fosse a público e pedisse desculpas aos familiares de mortos desaparecidos. E nós dissemos não. Só vai pedir desculpas quando minimamente tiverem localizado as ossadas desses 494 desaparecidos. E outra coisa que eu tenho que me ressentir da Comissão da Verdade. 494 é muito pouco, não morreram só 494. Os indígenas do Araguaia morreram milhares de indígenas, morreram quilombolas, morria gente na rua nas passeatas que não era contabilizada. Os 494 são militantes políticos que nós, os companheiros, sabíamos os nomes e pudemos dizer. Né? Breve, né? Para dizer quase que só boa noite. Boa noite.